Olá! E esse vídeo ele vai ter um modelo um pouco diferente, então ao invés de trazer algum assunto ou tema aqui relacionado a esoterismo, ocultismo ou magia, partindo ali do ponto de uma explicação sobre algum conceito ou ideia, hoje eu vou me apresentar um pouco mais e falar um pouco mais sobre a minha jornada e também qual que é a proposta desse canal, desse projeto. Então, se você quer saber um pouco mais, conhecer a minha jornada e o que é o Templo de Ísis, então vem comigo nesse vídeo. Bom, primeiramente o meu nome é Denis. Eu criei o projeto Templo de Ísis como, a princípio, um projeto pessoal, com o objetivo ali de, através do conhecimento, dos meus estudos e práticas, compartilhar informações sobre esoterismo, ocultismo e magia com as pessoas, tentando compartilhar esses conhecimentos de uma forma desmistificada, para que as pessoas que não tenham um conhecimento prévio, alguma afinidade com essas áreas de conhecimento, possam ali ter alguma certa compreensão ou até mesmo quebrar preconceitos em relação a esses assuntos, entendendo o quanto esses estudos eles podem nos agregar ali dentro da nossa jornada espiritual e individual de autoconhecimento, independente da sua religião, crença ou dogma do qual você tem afinidade. Então, se algum conteúdo desse canal ou de alguma outra mídia do qual eu produzir puder agregar de alguma forma na sua jornada individual, seja espiritual ou de autoconhecimento, eu já vou estar cumprindo o meu propósito. Bom, e agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha jornada também, porque acredito que isso pode ser relevante para algumas pessoas, para elas gerarem algum tipo de afinidade, para elas também selecionarem se esse projeto faz sentido ou não para elas continuarem acompanhando ou não também. Bom, e trazendo algumas informações básicas, eu sou praticante de magia enoquiana, sou reikiano, tarólogo e também estudante de ciências ocultas. E a minha jornada, ela começou muito cedo, na verdade, mas ela foi se esclarecendo há mais ou menos ali há uns 10 anos, onde eu já tinha um interesse por religiões diversas, por filosofia, pelos estudos também da psique, da mente humana. Antes eu nasci em uma família católica, então de berço eu tive uma criação católica apostólica romana, mas como eu não me identificava com a religião, com a doutrina em si, essa minha busca fez com que eu me interessasse por outras vertentes, outros pontos de vista e outras religiões. E a primeira filosofia ou religião, aí depende do seu ponto de vista, do qual eu me deparei foi o Zen budismo. Isso foi ali cerca de mais ou menos há 10 anos atrás. E como eu já tinha uma visão um pouco mais cética após aquele contato com a primeira religião, eu queria buscar ali vertentes que pudessem me trazer um ponto de vista diferente sobre a realidade. E o Zen budismo em si, para quem nunca teve nenhum tipo de contato, ele é uma filosofia mais materialista, mas não materialista no sentido pejorativo. É materialista no sentido de você viver a sua espiritualidade e a sua vida baseado no momento do aqui e agora, do momento presente, nessa realidade, independente se outras realidades metafísicas, espirituais existam ou não. Então, um dos maiores objetos de estudo do Zen budismo é a nossa própria mente. E nós realizamos isso através da prática do zazen, ou da meditação, onde isso também contribuiu muito no meu processo de autoconhecimento, para que eu pudesse lidar ali com diversas questões pessoais internas, dúvidas em relação à minha jornada espiritual, e isso foi me abrindo possibilidades ali e também me proporcionando uma ampliação de consciência. Então, mais ou menos há 8 anos, eu realizo também a meditação, não o zazen exatamente, mas eu realizo a meditação ali com frequência, de forma diária. Então, após esse contato com o Zen budismo, com o estudo dos sutras também, né, que são as liturgias sagradas do Zen, e isso também contribuiu muito para que, quando eu lidasse com outras áreas de conhecimento ou religiões, isso me ajudasse a ter um certo desempenho para poder realizar algumas práticas. E ali, ainda com esses estudos sobre a filosofia em si, isso também me despertou interesse pela investigação e pelo conhecimento da nossa mente humana, da nossa psique, em como ela funciona. E também nesse período de tempo eu fui buscar conhecer um pouco mais sobre algumas áreas da psicologia de uma forma bastante leiga e autônoma mesmo. Até porque eu não tinha uma referência ali em quem me basear para que eu pudesse
ter um diálogo sobre esses assuntos para que eu pudesse me aprofundar mais. Então eu usava como referencial ali os conteúdos que eu encontrava pela internet mesmo. E daí eu estudei um pouco de psicanálise também, mas não era um curso do qual eu tinha me identificado naquele momento. E daí isso também, de certa forma, contribuiu ali para que, junto com as práticas de meditação que eu realizava através do Zazen, eu também pudesse me aprofundar mais nesse processo de autoconhecimento, que ele é a base ali para que a gente possa realizar um desenvolvimento espiritual. E após esse contato com o Zen, eu tive o contato com o Reiki. E foi o Reiki ali que, diante de um período um pouco mais cético também, me trouxe um outro ponto de vista sobre a realidade, entendendo que a realidade ia além da mente. Então, o Reiki, como filosofia e como técnica também, me ampliou essa percepção sobre a nossa realidade, que havia algo muito mais além daquilo que existia no mundo físico, que estava limitado aos nossos cinco sentidos. E nesse período também que eu estava realizando os cursos de Reiki, do qual eu fiz até o nível 3, eu também tive algumas experiências com o Santo Daime, ou que em algumas vertentes, ou popularmente também é conhecido como ayahuasca, e durante as minhas experiências também com o Santo Daime, que foram ali acho que 5, se não me engano, a primeira ela foi a mais marcante. Mas por quê? Além de toda a experiência ali transcendente, mística que eu tive, uma coisa em particular aconteceu ali que mudou tudo a partir daquele momento. Foi durante a minha primeira experiência com o Santo Daime, em que eu entrei naquele estado alterado de consciência e me deparei com um ser nessa experiência que era um reflexo meu. Era um reflexo meu, mas é como se fosse um reflexo muito mais sábio do que eu, que tinha as respostas para muitas perguntas que eu tinha, e daí eu aproveitei aquele momento e fiz várias perguntas. E o mais curioso é que depois eu anotei essas respostas, né? Não todas, mas a grande maioria. Então o interessante é que essas informações das perguntas que eu realizei para esse ser, que eu visualizei ele como um reflexo meu, todas aquelas informações que esse ser tinha me passado, essas previsões que ele tinha me feito, aconteceram de forma pontual nos próximos anos. E algumas ainda acontecem através dessa comprovação, dessas previsões que esse ser me fez nessa experiência, de que realmente tinha algo mais ali que me instigava a curiosidade para entender o que estava além do nosso mundo físico, mental, como que funcionava esse tal do mundo espiritual e como que era possível isso, de você ter uma experiência dessas, de receber previsões e você ver elas acontecendo de uma forma bastante precisa. E foi aí que depois de um tempo eu entrei num grupo onde eles tinham uma afinidade muito grande com o kardecismo, então eu também por convivência acabei me debruçando ali sobre as obras de Kardec, realizei alguns estudos sobre as principais obras, e aquilo me trouxe algumas respostas também nesse aspecto mais espiritual, no sentido de compreender ali como que funcionava esse tal do mundo espiritual, né? O que eram os espíritos, como eles nos influenciavam, como que a gente podia identificar eles no nosso dia a dia, como que se dava essa relação entre os mundos, qual que era a função disso tudo, e trouxe algumas respostas ali que me fizeram algum sentido naquele momento. Mas como eu não me identificava tanto com a doutrina kardecista em si, aí eu continuei a minha busca. Mas toda essa base de informação e conteúdo, por mais que tenha aquele viés dogmático da doutrina espírita em si, me agregou muito na minha jornada, para aprender a ter certos discernimentos em relação ao nosso contato com esse mundo espiritual que acontece no dia a dia. Como identificar essas influências, como lidar com algumas delas. Então isso me trouxe alguma base ali que me serviu para as minhas outras experiências. E nesse período de estudos ainda, eu tinha decidido marcar uma consulta com uma taróloga. Eu tinha muitas perguntas em relação à minha jornada espiritual e não sabia com quem tirar essas dúvidas, não sabia quem poderia me orientar ali para eu poder me localizar qual seria o próximo passo. E detalhe que essa foi a primeira consulta de tarô que eu fiz na minha vida. E na consulta ali eu coloquei as minhas questões pessoais para a taróloga, além das questões relacionadas à vida espiritual. E para mim aquilo foi muito mágico, aquela experiência de você ver ali as informações batendo nas cartas. E daí eu já achei muito interessante também. E também como essa taróloga era médium de um terreiro,
ela disse também que uma certa equipe espiritual ali, mentores ou coisa do tipo, estavam passando uma informação para ela durante a consulta, de que eu deveria ter mais cuidado e atenção para me proteger mais espiritualmente. E essa informação, em outros lugares, já tinham me passado algo do gênero, mas em outras palavras, do tipo, você precisa fortalecer sua proteção espiritual, reforçar ela, ou coisa do tipo. E como ela já tinha tido alguns contatos com outras vertentes, além do terreiro que ela frequentava, ela me deu algumas sugestões, que foi tanto de ir para um terreiro de Umbanda, para conseguir fortalecer e desenvolver essa questão da proteção espiritual, e também do budismo tibetano, que ela disse que tinha as práticas dos protetores do Dharma, que poderia me ajudar muito também nessa questão. E daí eu me interessei e eu fui buscar por referências na internet. Mas como era o período ali da pandemia, de isolamento social, eu fui buscar por templos ali que estavam em atividade online. Então eu encontrei um que ficava próximo da cidade que eu morava e eu comecei a frequentar os encontros. E é claro, nos encontros online, de meditações, de palestras com a monja que era a regente ali, né, do templo budista. E foi muito interessante, mesmo tendo um contato com o Zen budismo há algum tempo, ter esse contato com o budismo tibetano me fez ter a percepção de que o budismo ele é muito amplo também, pois o budismo tibetano ele é uma versão mais esotérica do budismo. Então, ele, por mais que seja budismo também, ele é bastante diferente do Zen budismo em termos de prática. A filosofia ela se preserva e se manifesta de formas diferentes, mas a essência é a mesma, só que as práticas, as crenças, elas são bem diferentes. Tem as práticas com as divindades, as recitações de mantras, visualizações, e nesse período de isolamento eu aproveitei para me dedicar a isso, a realizar essas práticas, as meditações, e aí eu comecei a ter um acesso muito mais profundo, tanto em termos de autoconhecimento quanto de conexão com uma prática espiritual. Porque aquilo tinha um gostinho daquele Zen budismo, mas ele trazia uma prática mais mágica, mais esotérica ali, e que acabou me fascinando na época. E eu tive contato com algumas pessoas nessas práticas, do qual, realizando conversas ali, trocas, eu tive algumas orientações para buscar estudar sobre o ocultismo. E daí eu comecei a estudar também sobre o ocultismo, pesquisando ali, é claro, de forma rasa no começo, buscando conteúdos na internet, buscando referências, e daí eu vi que o ocultismo era muito mais amplo do que eu podia imaginar. Aí eu fui pegando de tudo um pouco ali para me situar do que cada área, do que se tratava cada conhecimento, cada área, cada tradição, e é claro, de forma bastante rasa, até porque se você for se aprofundar em apenas uma área de conhecimento, isso já leva ali pelo menos uma vida toda. E então esse contato aí com o budismo tibetano e o ocultismo aconteceu ali por volta de uns 4 anos atrás. E navegando ali por esses mares das águas ocultas, eu tive o contato com a magia cerimonial angelical em específico que me despertou a atenção. Então eu comecei a buscar conteúdos, livros ali e realizar práticas mais básicas para conhecer um pouco mais daquilo. E foi aí que eu me deparei com a prática dos 72 anjos cabalísticos, ou Shinra Forashi, como é mais conhecido ali no meio esotérico, e realizei a prática ali de meditação, de evocação desses anjos, para entender o sistema, ver se havia uma identificação ou não. E conforme eu ia realizando essas práticas, eu percebia que algo ali estava mudando na minha realidade, de uma forma sutil e lenta, mas tinha algo mudando ali significativamente. É como se a coisa estivesse esquentando ali, no sentido de estar cada vez mais próximo de algo que fazia sentido para uma prática espiritual particular minha. E também nesse período, além da prática com os anjos cabalísticos, eu também realizei a prática de magia do Ars Arbatel, que é a prática com os espíritos olímpicos, e também estudei e realizei algumas práticas relacionadas à magia planetária. E quando eu comecei a praticar com uma certa frequência, estudando e praticando esses sistemas, eu comecei a obter mudanças significativas na minha vida, de questões que há muito tempo eu não conseguia ter qualquer tipo de progresso. E através da magia com esses sistemas, eu consegui realizar um desenvolvimento nessas áreas da minha vida e também perceber essa evolução. E aí eu acredito que veio uma virada de chave, tanto com as práticas do qual estavam realizando, que estavam gerando essas transformações positivas na minha vida, tanto quanto eu
me deparei com Telema. E toda essa ideia de liberdade que Telema traz através da sua filosofia, aquilo fez com que eu tivesse uma identificação com aquilo de uma forma bastante profunda. Aquilo fez com que me despertasse uma potência dentro de mim, no sentido de é como se eu tivesse me alinhado ali com uma essência mais profunda do meu ser. E eu percebi que se não fosse ali o meu caminho, pelo menos eu estaria ainda mais próximo. E foi aí que eu tive o contato com o tarô de Todd também, através de Telema, do qual eu comecei a experimentar, estudar o tarô ali há cerca de mais ou menos 3 anos, do qual eu fazia tiragens ali para pessoas mais próximas. E hoje eu já realizo as tiragens de forma aberta, né, com atendimento público, e do qual me dedico aos estudos até hoje. Então, para mim, o tarô ele é uma fonte de conhecimento magnífica e inesgotável, e que, assim como um esquema de pirâmide, acabou me levando ao Enochiano também. Então, eu acabei estudando a magia enoquiana, que é um sistema de magia angelical também, só que ele tem camadas mais profundas ali comparado aos outros sistemas do qual eu tinha estudado e praticado, e hoje é do qual eu me dedico predominantemente. Eu tenho um flerte também com a magia natural, com a magia das ervas, qual me atrai bastante, mas o sistema principal que eu utilizo hoje é o Enochiano. Porque foi aí que, quando eu encontrei o Enochiano, através desse trajeto todo, desse alinhamento com o Telema, que eu descobri a minha forma de me conectar com o sagrado, de ter essa conexão independente de uma religião. E depois dessa jornada e de toda a transformação que esses conhecimentos, essas práticas me proporcionaram na minha transformação pessoal, espiritual, e também de ser um meio de me conectar com o meu sagrado, é que eu tenho como objetivo também, através do Templo de Ísis, além de propagar os conhecimentos, tentando desmistificar os conhecimentos ocultos, de proporcionar práticas ou até atendimentos que possam, através desses sistemas, levar a espiritualidade de forma acessível para outras pessoas que também se sentem inadequadas ou deslocadas de outras religiões, fazendo com que a espiritualidade ela seja acessível para todos e todas. Então, se eu fosse, nesse momento aqui, gerar alguma conclusão sobre a jornada do qual eu realizei até então, eu diria que tudo me trouxe para que, ao explorar essas pluralidades de espiritualidade, a lidar com esses sistemas, com esses conhecimentos, que eu pudesse me construir para poder compartilhar essa acessibilidade espiritual com as pessoas. E através dos meus estudos, através do Enochiano, do tarô, possibilitar que as pessoas também possam encontrar o seu caminho, que elas possam ter a liberdade de ser quem elas são. Então é por esse motivo que eu resolvi, de fato, criar esse projeto, compartilhar esses conhecimentos, na verdade estudos, porque eu me considero um estudante ainda dessas áreas de conhecimento, para que isso de alguma forma se agregar, contribuir para que uma pessoa ela possa encontrar a sua própria espiritualidade e aquilo gerar a transformação que gerou na minha vida, e de que caso isso aconteça, a minha função já está sendo exercida. Então, caso você tenha se conectado com essa proposta, caso você tenha esse interesse em encontrar sua própria espiritualidade através da sua liberdade, da sua soberania, de forma acessível, de forma inclusiva, eu te convido a acompanhar esse projeto, para que você possa continuar acompanhando não somente os vídeos, mas que você possa também participar futuramente das nossas práticas, dos nossos encontros, que tem como objetivo maior justamente esse. Então agradeço a sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo.